Boa tarde. Meu nome é Lopes, sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Que Deus seja o seu abençoador. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe seu trabalho. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua despensa. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha casa, na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos. Sou grato a Deus por esta oportunidade que Deus me dá de fazer a sua obra. Falar, comentar sobre a palavra de Deus é fazer a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor é um privilégio que Deus nos concede. Um privilégio. Eu quero convidar você a participar desse privilégio. Participe desse privilégio. Inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe, faça comentários, faça a sua avaliação sobre o assunto que nós vamos tratar aqui. Deus contempla a todos nós. Faça comentários, participe desta obra. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor, depois estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito pelo evangelista João, no Evangelho. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Jesus Cristo falando aos discípulos, às multidões. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Jesus Cristo falando. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós, falando com os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus Cristo falando. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Eu vou repetir esse verso 5. Jesus Cristo falando aos discípulos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu neles, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Essa mensagem, ela é muito conhecida no meio do povo de Deus. Todo crente, toda mulher crente, todo já conhece essa mensagem. Jesus Cristo falando que sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Alguns dias atrás, eu estive conversando com um irmão em Cristo, um amigo, obreiro da casa do Senhor. E a nossa conversa girava em torno das nossas vidas. Nós falávamos das nossas vidas e do conteúdo da Bíblia. E a nossa conversa foi parar em vaidade. Em vaidade. Após isso, após nós terminarmos a nossa conversa,
o Espírito de Deus começou a me inquietar, me incomodar, me impulsionar para eu falar sobre vaidade. Mas falar sobre vaidade conforme a Bíblia, usando a palavra de Deus. Vaidade para o mundo, para muitas coisas, é pintar, não se pintar, se arrumar, não se arrumar. Ora, não me leva a mal, mas isso faz parte da vida, da higiene do corpo. Faz parte da vida de cada um de nós. A vaidade que Deus trata na sua palavra é algo muito profundo. Muito profundo. E o tema que eu vou usar para esse vídeo, o Espírito de Deus que me deu. Vaidade é inimiga de Deus. A vaidade é inimiga de Deus. E eu vou usar 3 figuras bíblicas para ilustrar esse assunto, vaidade. Então eu vou dividir em 3 partes. Em 3 partes. Em cada uma dessas partes, eu vou usar uma figura bíblica para falar de vaidade. A vaidade, segundo a Bíblia, a vaidade, ela nasce com o indivíduo e morre com o indivíduo. A vaidade, ela é personalíssima. A vaidade, ela é personalíssima. Quando o indivíduo nasce com a natureza humana. E essa natureza humana desse indivíduo desaparece quando ele morre. Então, por questão de lógica, a vaidade também só desaparece com a morte do indivíduo. A vaidade é personalíssima. Faz parte do caráter, faz parte da personalidade do indivíduo. A vaidade não se troca, não se permuta, não se empresta, não se vende, não se dá. A vaidade faz parte de cada um de nós. E por que o Espírito de Deus pôs no meu coração para trazer esse título? A vaidade é inimiga de Deus. Porque a vaidade, olhando a Bíblia Sagrada, a vaidade, ela se opõe à humildade. A vaidade, ela é o oposto de humildade. A Bíblia chega a dizer que Deus abate o soberbo e exalta o humilhado. Então a vaidade, ela provoca soberba, provoca inveja, provoca mentira. A vaidade provoca egoísmo. A vaidade provoca desunião. A vaidade provoca corrupção. E tudo isso vai contra a palavra de Deus. A vaidade provoca o afastamento do homem de Deus. Por isso que Deus não tolera a vaidade. Porque a vaidade do homem afasta o homem de Deus. A vaidade, ela derruba o indivíduo, derruba o homem. A vaidade traz prejuízo, traz tristeza. A vaidade traz choro, traz dano. A vaidade.
Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, como eu falei, a respeito de Miriam. Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Miriam sempre foi um instrumento de Deus. Deus usou a Miriam em muitos momentos da vida do povo judeu. Mas eu vou ler, vou fazer questão de ler, para que nós possamos observar o que é a manifestação da vaidade na vida do indivíduo. A vaidade. Eu vou ler um texto que está descrito no livro de Números, no capítulo 12. Números 12. A partir do verso 1. Diz assim, o texto da palavra de Deus, Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam. Deus chamou os três para a reunião. Vós três, saí à tenda da congregação. Deus chamou os três à tenda da congregação, onde Deus se manifestava. Como se fosse um tabernáculo, como se fosse um templo. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse, ó Deus falando, com Miriam e Arão. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos. Todavia, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus falando com Miriam e Arão. Miriam e Arão, se houver profeta no meio de vós, eu vou me manifestar a essa pessoa, esse profeta, por sonhos, por visão. Mas com Moisés é diferente. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja Deus se manifestando e chamando, repreendendo Arão e Miriam. Assim, a ira de Deus contra eles se acendeu e foi-se. Deus chama os três para a reunião, chama à parte Miriam e Arão, fala duro com eles, repreende eles e faz a distinção, faz a diferença entre Moisés e os demais outros. O que Miriam queria? Miriam quis se enaltecer, como se diz, quis aparecer. Miriam se achou igual a Moisés. Miriam achou que o tratamento que Deus dispensava a Moisés, dispensava ela também. Vocês pensam que só Deus só usa só Moisés assim, assado? Não, Deus também fala comigo assim, assado. Vaidade.
Miriam sabia que não era verdade. Miriam sabia que Deus tinha um tratamento diferenciado com Moisés. Miriam sabia. Mas diante da congregação, ela quis se exaltar. Ela quis aparecer. Isso é manifestação de vaidade. E vaidade traz tristeza, traz dano. Olha o que aconteceu agora no relato seguinte. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu. E Deus falou, olha, Deus veio, manifestou-se na nuvem, na tenda da congregação, irado, falou com Moisés? Não, Deus não falou com Moisés. Deus falou com Miriam e Arão e foi embora. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. Olha, Deus veio, repreendeu, Deus irado, e foi embora. Quando ele foi embora, Miriam estava leprosa. Miriam estava leprosa. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havíamos pecado. Arão reconheceu que pecou contra Deus. A vaidade é pecado contra Deus. Por isso o termo diz, a vaidade é inimiga de Deus. Ora, não seja ela como um morto, que sai do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. A situação de Miriam era dramática. Miriam morreria ali leprosa. Miriam morreria em pecado e perderia a bênção da salvação. Clamou, pois, a Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés orou a Deus pela cura de Miriam. Miriam sempre foi uma bênção nas mãos de Deus. Mas a vaidade afasta o homem de Deus. A vaidade traz danos, traz prejuízos. A vaidade traz tristeza, traz choro. Clamou, pois, a Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolhera Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazarote e assentaram o arraial no deserto de Pará. Deus não fez Miriam morrer ali pela oração intercessória de Moisés, mas deixou ela 7 dias afastada. Nesse tempo da vida, a lepra afastava a pessoa da convivência. A pessoa ficava afastada da convivência de seus familiares, de seus parentes. Ficava totalmente afastada. Miriam ficou 7 dias afastada da convivência. Por conta de quê? Porque se exaltou. Se deixou dominar pela vaidade.
de se deixar a vaidade manifestar na vida dela. Isso provocou a ira de Deus. Ela recebeu o castigo. E poderia ser pior o castigo. Deus, de certa forma, atendeu a oração de Moisés. Perdoou ela de morte, leprosa, que seria morta em pecado. Mas Deus não livrou ela do castigo de ficar 7 dias leprosa, afastada da convivência do seu povo. Essa é uma figura bíblica, que eu entendo pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus me faz entender a manifestação da vaidade. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, diz assim: humilhável sob a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Deus abate o soberbo. Deus abate o vaidoso e exalta o humilhado. Que nós possamos, homens e mulheres que servimos ao Senhor, refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Usar essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, 15:5. Sem mim nada podes fazer. Essa mensagem do Senhor Jesus Cristo para o seu povo, sem mim nada podes fazer. Que sirva para nós. Um controle da nossa vaidade. Sem mim nada podes fazer, diz o Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem sirva para nós submetermos a nossa vontade, a nossa vaidade sobre a nossa vontade de Deus. A nossa vaidade tem que estar submetida ao poder soberano do Senhor nosso Deus. Nós somos o povo de Deus, homens e mulheres convertidos ao Senhor. E essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, ele dizendo que sem ele nada nós podemos, tem que estar viva dentro de nós. A nossa alma tem que vibrar com essa mensagem. Sem o Senhor Jesus Cristo, nada nós somos, nada nós podemos. E a nossa vaidade controlada, pelo poder da mensagem profética do Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo, nada nós podemos. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Assim diz a palavra do Senhor.